Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas. Aquele que me segue terá a luz da vida. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Meus caros irmãos e irmãs, nesta quaresma, somos chamados a mais intensamente viver na presença de Deus, andar com Deus.
E a liturgia celebrada, meus irmãos, a liturgia celebrada, cada missa que nós participamos, os momentos comunitários em que nos reunimos, sempre nos edificam. Hoje, a antífona da entrada, aquela oração que o padre faz, e a comunidade pode fazê-lo também, no início da missa diz, é do Salmo 37, é um clamor, uma grande súplica. Não me abandoneis jamais, Senhor. Meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Eu já desde manhã cedinho, quando celebrei a primeira missa, às 6 da manhã, hoje, me chamou muita atenção esta antífona da entrada, em que o salmista parece assim estar desesperado, em que ele está assim apavorado diante de uma situação muito terrível. Não me abandoneis jamais, Senhor. Não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio. E aí, meus irmãos, eu rezei de manhã e depois fui para o programa da rádio e novamente me deparei com esta antífona. E aí me veio o entendimento. O salmista, o livro dos Salmos, é um livro da antiga aliança. Nós chamamos do Antigo Testamento. Chama-se hoje o Primeiro Testamento. Antes da vinda de Jesus. Antes da revelação máxima em Cristo Jesus. Antes das palavras benditas de Cristo Jesus. Logo, todo o Antigo Testamento, meus irmãos, é revelação de Deus, é escritura sagrada, mas não tem ainda a plenitude da revelação. Porque a plenitude da revelação se dá na Escritura pela encarnação do Verbo, pelo nascimento de Jesus, pelo seu ministério, por sua morte, paixão e morte de cruz, por sua ressurreição. E sobre isto, meus irmãos, o salmista não tinha conhecimento. Aos poucos, na antiga aliança foi se revelando que Deus iria vir, que Deus iria estabelecer-se no meio de nós, que Ele seria chamado de Emanuel, que Ele não é um Deus de longe, mas é um Deus próximo. Aos poucos foi se revelando. Mas a oração do salmista aqui expressa para nós como que um desespero de alguém que numa situação terrível se sente abandonado. E por isso essa súplica, não me abandoneis. Talvez você já teve essa experiência de estar passando por uma situação de eminente perigo, passando por uma situação de grandes dificuldades, em que você olha para alguém que esteja meio longe, distante, e você já tenha pedido
não me abandones. Eu te peço, não me abandones. Só o que eu te peço, não me deixa sozinho aqui. Não me abandoneis. Ou ainda, não fica longe de mim. Não fiqueis longe de mim. Esse é o clamor do salmista no Salmo 37. Talvez seja o clamor de muitos que aqui estejam nessa noite. Mas, meus queridos, qual é a nossa grande missão? A grande nossa grande missão é, a todo tempo e em todo tempo, revelar, dizer, anunciar, proclamar que Ele, Jesus, é Deus conosco, é Deus presente. O salmista, um dia, tomado por revelação do Espírito, ele disse: as montanhas poderão se abalar, os montes poderão vir a ruir, poderão os montes se abalar, as montanhas ruírem, mas o meu amor por ti jamais se acabará. E quando o profeta mesmo diz: o Senhor abandonou-me, a profecia vem logo e diz: não diga isso, o Senhor abandonou-me. Pode por acaso uma mãe abandonar ou esquecer do filho das suas entranhas? E mesmo que isso viesse a acontecer, mesmo que isso venha a acontecer, e não é natural que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti jamais. Nós, meus queridos, não somos o povo da antiga aliança, da primeira aliança. Não somos o povo só das profecias, mas nós somos o povo da realização das promessas, do cumprimento das promessas. Nós somos o povo, meus queridos irmãos, não só mais aquele povo que tinha em mente um Deus longe, um Deus que se distanciava, um Deus que se encolerizava por conta dos pecados. E ontem nós ouvimos o profeta dizer: por mais terríveis que sejam os vossos pecados, mesmo que eles sejam vermelhos como o carmesim, eu vos perdoarei. Nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome de Deus que tem nome. Nós estamos reunidos aqui, 2 ou mais, e somos mais do que 2, mais do que 3, mais do que 300. E oxalá, tomara que chegássemos a mais de 3.000. Somos do povo que pode a todo tempo proclamar e dizer: Ele está conosco, Ele está perto. Posso não só invocá-lo, mas eu posso tocá-lo. Eu posso tocá-lo, eu posso senti-lo, eu posso experimentá-lo. Sim, Ele está aqui nessa noite de quarta-feira, nesta noite quente de verão, nesta noite de março, de quaresma, neste dia em que nós celebramos o Dia da Mulher, e não nos esqueçamos que na plenitude dos tempos, Deus quis
vir a este mundo nascendo de uma mulher. Uma mulher que disse sim a Deus. Mas não nos esqueçamos também que foi uma mulher que proclamou, foi a primeira pessoa quem proclamou: Ele está vivo, Ele ressuscitou, eu vi o Senhor. Foi uma mulher também. Não foi nem Pedro, nem João, não foi nem André, nem Tiago, mas foi uma mulher. Uma mulher que antes era considerada uma qualquer. Triste de quem usa esse adjetivo a uma mulher e diz mulher qualquer. Mas uma que era considerada qualquer foi quem anunciou: Ele está vivo. Foi Maria de Magdala, Maria de Madalena, a Madalena, aquela que tinha sido oprimida por 7 demônios, aquela que vivera sob o peso de uma escravidão terrível, de uma opressão terrível, de uma exclusão terrível. Foi ela, uma mulher, a que teve a alegria de anunciar: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, Ele está vivo. Foi ela que anunciou por primeiro. Uma mulher recebeu o anúncio que o Verbo de Deus iria se fazer carne. Para quê? Justamente para dizer: Deus é perto, Deus está próximo, Deus é conosco, Deus não nos abandona. Por isso, Ele veio para morar e estar no meio de nós. Amém, queridos? Bendito seja. E foi também uma mulher que foi liberta. Nós estamos na campanha de libertação. Uma mulher que foi liberta. Ela que acompanhou até a última hora de Jesus aos pés da cruz. Na verdade, se fôssemos contar com fidelidade e amor aos pés da cruz, tinha muito mais mulheres do que homens. Aquela mulher que chorou copiosamente a morte do Senhor, Maria Madalena anunciou: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, Ele continua no meio de nós, Ele não nos abandonou, Ele continua, Ele está vivo no meio de nós. E esta é a grande e jubilosa notícia da Páscoa, para a qual nós nos preparamos como uma quaresma a mais nas nossas vidas. Amém, queridos? Ele está vivo no meio de nós, graças a Deus, bendito seja Deus. Amém? Aplauda ao Deus vivo. Duas mulheres tiveram essa experiência. Se é verdade que o salmista, sem ter revelação plena, ele se apavorava, se amedrontava, se intimidava e por isso gritava: não me abandoneis jamais, não fiqueis longe de mim, Senhor. Vinde em meu auxílio, sede a minha salvação. Eis que uma mulher, Maria, ouve o anúncio: o Salvador vem. O Verbo se fez carne. E ela tão somente e serenamente, confiantemente, ela diz: faça-se, faça-se. E se um dia o Todo-Poderoso Deus, tão além de nós, tão mais de nós, disse: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se, tudo faça-se. Eis que na plenitude dos tempos,
foi uma mulher quem disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou. Por isso nós somos esta religião que vive da esperança, da alegria e da certeza. Meus caros irmãos, sim, eu entendo, passamos por provas, passamos por duras provas, passamos pelos vales. O Senhor, Ele diz: mas eu estarei contigo todos os dias. E também uma mulher anunciou: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Maria Madalena, para lembrar-nos sempre que Ele é um Deus que está perto e permanece conosco. E é porque Ele está conosco aqui, nessa noite de quarta-feira, que Ele, o Senhor Jesus, está a nos dizer: por isso receba a cura, por isso recebe a libertação, por isso recebe a tua bênção, recebe. Não se apavore, não se intimide, eu não te abandono, eu sou contigo, Mas para terminar, não posso deixar de compartilhar com vocês da página do Evangelho uma frase que hoje, tantas vezes dessa mesma página do Evangelho, sempre me saltou aos olhos o título de um livro, mas hoje, de um modo especial, já de manhã cedinho, sonolento ainda, Jesus ensinando os 12, Jesus, Ele disse assim: vós sabeis, Jesus chamou os seus discípulos e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Guarde essa palavra. Além de se alegrar nesse dia da mulher, além de se alegrar com a certeza de que o nosso Deus não abandona, nosso Deus é de perto e por isso Ele está aqui no meio de nós, operando maravilhas, e Ele sempre o faz. E esse Cear é lugar de maravilhas, e esta vila é lugar de bênçãos, e este lugar é lugar de provações também, é lugar de profecia, é lugar de grandes revelações, é lugar também de onde nós somos confrontados com o Espírito da verdade, que nos confronta e que mexe por dentro, por fora, que nos faz reagir. Sim, aqui é lugar de tudo isso. Mas aqui também é o lugar em que o Senhor diz para nós: vocês olhem aí ao mundo ao redor, vivem os poderosos tiranizam e oprimem uns aos outros, vivem oprimindo uns aos outros. Vamos ao Evangelho, que é bem claro. Vós sabeis, e aí Jesus diz que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Isto tem sido tão presente, meus caros irmãos. E os grandes as oprimem. Os chefes das nações. Sem entrar em contexto nenhum, mas nós estamos já há mais de 1 ano e pouco da guerra da Ucrânia, e talvez
tem alguém que já diga de novo falar nisso. Mas por que persiste esta guerra? Por que persiste? Porque existem chefes das nações. Existe como é que é o nome daquele da Ucrânia? Longinsky, como é que é o nome dele? Zelensky. O Zelensky, e existe um Putin. O Zelensky quer se mostrar grandão. O Putin quer se mostrar poder. E por isso, os chefes das nações têm poder sobre elas e as oprimem. E quem está sendo oprimido? O Zelensky está lá no seu palácio cheio de seguranças. O Putin está no seu palácio cheio de seguranças. Debaixo dos escombros estão os órfãos, as viúvas, quem sofre as represálias e vive a opressão. Os grandes as oprimem. Mas Jesus diz: vocês que sabem que eu estou no meio de vocês, e que eu sou a paz, e que eu quero o bem, e que eu estendo a mão, entre vós não deve ser assim. Jesus diz: entre vós não deverá ser assim. E aí, meus queridos, não vamos ficar abstraindo, pensando somente na guerra longínqua, na guerra que é longe. Mas entre vós não pode ser assim, dentro de casa, um oprimindo o outro, sendo tirano do outro. Não deverá ser assim entre vós, na comunidade. Não poderá ser assim entre vós, no ambiente de trabalho. Não poderá ser assim entre vós, no grupo onde vocês frequentam. Mas entre vós não pode ser assim. Uns quererem ser grandes e se achando grandes, oprimindo os que nós consideramos pequenos, porque nós temos uma facilidade incrível de nos acharmos grandes e de logo considerarmos os outros pequenos, de nos acharmos demais e achar os outros de menos, de nos acharmos inteligentíssimos e com facilidade chamarmos os outros de nécios, de ignorantes, de com facilidade achar que nós temos e os outros não têm, que nós sabemos e os outros não sabem. E aí estes que acham que sabem, que podem, que têm, que fazem, que são grandes, que são maiores, que têm autoridade sobre os outros, tiranizam e oprimem. Isso vai desde um departamento de uma empresa, onde às vezes um tem o crachá vermelho, o outro tem o crachá azul. O que recebeu o crachá azul está escrito coordenador. O que tem o crachá verde está escrito auxiliar ou servidor. E então, a diferença do salário dos dois é de R$120. Mas o que ganha R$120 acha que tem poder e pode tripudiar, e pode humilhar, e pode escantear, e pode fazer de tudo por aquele que ele acha que é menos do que ele, só por causa da distinção do crachá e de alguns reais a mais que ganha na folha de pagamento. Não acontece isso, irmãos? Ou eu estou fora da realidade, sim ou não? Tem o departamento da limpeza, e lá no meio tem a chefe do departamento da limpeza, a chefe
do departamento da limpeza, ela tem autoridade. E por isso ela persegue, e por isso ela oprime, e por isso ela se torna uma tirana. Por isso que Jesus diz: entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Peçamos ao Senhor a libertação nessa noite, para que essa palavra entre vós não deverá ser assim. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Entre vós não deverá ser assim. Entre vós, esposo e esposa, pais e filhos, patrões e empregados, entre vós não deverá ser assim. Entre vós, padres e leigos, bispos e padres, não deverá ser assim. Entre vós, coordenadores e coordenados, não deverá ser assim. Mas quem quiser ser de fato grande, seja aquele que vai servir. E aí aprendemos novamente com as duas mulheres deste Dia Mundial da Mulher, Internacional da Mulher. Maria, a serva do Senhor, e Maria Madalena, a desconsiderada, a que era tida até como meio louca ainda, a desequilibrada, a endemoniada, que foi liberta pelo Senhor. A endemoniada, a desconsiderada, ela foi a primeira a anunciar: Ele continua vivo no meio de nós e por isso continuará operando maravilhas no meio do seu povo até o dia em que Ele voltar. E por isso, na quarta-feira, 8 de março de 2023, estarão reunidos em nome dEle um povo de diversos lugares, e lá no meio deles, Ele estará ressuscitado e ressuscitando, estará ressuscitado, dando vida, curando e libertando os seus, porque Ele continua aqui no meio de nós. A humilde serva de Nazaré, humildemente disse um faça-se, que foi tão poderoso quanto, e aqui não quero errar teologicamente, não tão poderoso, mas que foi tão determinante quanto o faça-se da origem de todas as coisas. O faça-se da serva e a boa nova, o anúncio da liberta. As duas Marias, as duas mulheres, grandes mulheres, que experimentaram: o Senhor não nos abandonou, o Senhor não está longe de nós, o Senhor não nos esqueceu, Ele veio, Ele está entre nós e Ele é a nossa salvação. Que você experimente Jesus Salvador nessa noite, aqui nesse lugar. Seja qual for o seu problema, sua dor, sua angústia, seu medo, sua opressão. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão, estenda a mão para ele e diga: assim seja, em nome de Jesus, na tua vida. Assim seja, em nome de Jesus, na tua vida. Na tua vida. E você pode até fazer melhor, né? Pode até deixar a mão no ombrinho ali do teu irmão, né? Coloca a mão no ombro dele, mesmo que seja alguém que você nem conhece muito. Se conhece, ótimo. Se não conhece, não tem problema. Não tem problema. Fecha os teus olhos e ora por esse irmão. Ora por essa irmã. E você pode orar com uma confiança tremenda. Você pode orar com mais fé do que a oração do salmista, porque a oração do salmista era uma oração desesperada. Diga comigo: a oração do salmista
A oração do salmista era uma oração desesperada, porque ele ainda não conhecia Jesus Salvador. A minha oração desta noite é cheia de esperança e cheia de fé, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu creio que Jesus está aqui, e por isso nessa hora, pela imposição das minhas mãos, eu oro, abençoo, e seja o que for que esteja acontecendo na vida dessa irmã, desse irmão, vai mudar, vai ser transformado. Se está preso, vai ser liberto. Se está escondido, será revelado. Se está maldito, bendito será. Em nome de Jesus, Ele está aqui, e pela imposição das minhas mãos, com essa sensibilidade, com a sensibilidade da fé, e permitam-me dizer, as mulheres são tão mais sensíveis do que os homens, com a sensibilidade de uma mulher, com a fé de um homem, filho, filha, amados, amados do Pai, declaramos agora a cura para o enfermo. E se ao teu lado tem alguém que está doente, você continua com a mão sobre ele, doença, dor de cabeça, enxaqueca, seja o que for, nem que seja dor no dedo mindinho, em nome de Jesus, você proclama, seja curado em nome de Jesus. E não diminua o poder da cura de Jesus. Porque talvez para você uma dor de cabeça não seja nada, mas para esse irmão que sofre todas as noites, todos os fins de tarde, sempre no fim do trabalho, uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, isso estraga a noite dele. Por isso ele chega em casa triste, abatido, incomodado, fica irritado, porque todas as noites volta para casa e tem aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, e eu profetizo, porque Deus já está inspirando, porque agora esse milagre está acontecendo, em nome de Jesus. Mas não só esse, diga comigo, mas não só esse, tantos outros, o Senhor opera nessa noite, relacionamentos, guerras, intrigas, brigas entre nós, não poderá ser assim, não será mais assim. E nós declaramos agora em nome de Jesus. E você não sabe o que passa o seu irmão em sua casa, você não sabe o que vive no emprego, você não sabe muitas vezes o inferno, a guerra que é todo dia, que esse homem tem que travar. Por isso agora diga, em nome de Jesus, não será mais assim, porque o Senhor Deus vai começar no coração dele, assim como no meu, uma obra nova, conversão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, pela intercessão de Maria Santíssima. Amém. Amém. Pela intercessão de Maria de Madalena. Amém. Amém. Pela intercessão de todas as santas mulheres da Bíblia. Amém. Pela intercessão de todas as santas mulheres da igreja. Amém. Pela intercessão das santas mulheres, mulheres de boa vontade, de reta vontade, espalhadas pelo mundo inteiro. Amém. E você pode agora pensar em mulheres que marcaram a tua vida, em que marcam a tua vida, em que são especiais na tua vida, porque são mulheres de fé. E lembrando delas, você vai lembrar de todo o bem que elas já fizeram, estão fazendo e vão fazer. E diga, em nome de Jesus, amém.
E se do teu lado está uma mulher que é muito especial na sua vida, olha para ela e diga: amém, eu te amo, te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos aplaudir, vamos cantar ao Senhor. Graças a Deus. Isso, aplauda. Os homens que estão aí, se virem para as mulheres e aplaudam essas mulheres aí. Aplaudam as mulheres que são importantíssimas. Alguns perguntam: padre, por que as mulheres não são ordenadas na igreja? Eu digo, por uma coisa: elas são tão amadas e tão queridas por Deus, elas são tão mais do que os homens só fazem quando estão debaixo de uma ordem. As mulheres, elas não precisam de ordem nem de ser ordenadas. Quando elas querem e têm muito amor no coração, elas fazem e fazem melhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Melhor do que muito ordenado. E que briguem comigo quem deva brigar, mas melhor do que muito ordenado. Por isso, nós da igreja não ficamos preocupados por se a mulher é ordenada ou não. No que nós sabemos é que há mulheres que são tão mais do que os apóstolos, porque Maria foi tão mais do que o apóstolo Pedro. Pedro foi ordenado, Maria não foi. Maria Madalena foi apóstola por excelência, mesmo sem ter sido ordenada. E você, mulher, você tem valor por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, e você hoje merece todo o louvor, porque toda mulher que teme o Senhor merece o louvor. Levantamos nossas mãos. Eu louvo e bendigo a Deus. Louvo e bendigo a Deus pela minha mãe, pela minha avó. Louvo e bendigo a Deus pelas minhas avós, pela minha mãe querida. Louvo e bendigo a Deus pela minha madrinha, a dona Valeci. Louvo e bendigo a Deus pelas mulheres da comunidade de Vinoleiro. Louvo e bendigo a Deus pelas mulheres que já pregaram com poder e autoridade e pregam para mim o Evangelho. Louvo e bendigo a Deus. Louvo e adoro a Deus. Louvo por essas mulheres que estão aqui. Louvo por todos nós que aqui estamos. Porque entre nós não há divisão. Não há divisão. Somos todos amados de Deus, amadas do Senhor. Divisão entre vós não deverá ser assim. Graças a Deus.